Talvez você tenha pensado em dinheiro recentemente. Talvez tenha sentido uma pressão, uma necessidade, ou até um desejo silencioso de mudar de vida. E então, algo te trouxe até aqui. Isso acontece por um motivo simples. O desejo não nasce dentro de você por acaso. Quando você sente vontade de crescer, de prosperar, de viver com mais liberdade, é porque, de alguma forma, essa possibilidade já existe no seu caminho. Você não deseja aquilo que está fora da sua realidade. Você deseja aquilo que já está tentando se manifestar através de você. E isso muda tudo, porque hoje não é sobre pedir mais dinheiro. É sobre permitir que ele chegue. Não é sobre correr atrás com esforço e desgaste. É sobre entrar em sintonia com aquilo que já está disponível. Durante muito tempo, ensinaram que prosperidade é algo distante, difícil, reservado para poucos. Mas existe uma outra forma de enxergar, uma forma mais profunda, uma forma que autores como Florence Scovel Shinn já ensinavam. A vida responde à consciência que você sustenta, e isso significa que a mudança não começa fora, ela começa dentro. Talvez, até hoje, você tenha tentado mudar resultados sem mudar a origem. Tentou resolver o externo, sem perceber o interno. Mas agora você está tendo acesso a algo diferente, algo mais direto, mais verdadeiro, mais poderoso. E se essa mensagem chegou até você, é porque você está pronto para acessar isso. Mesmo que uma parte sua ainda duvide, existe outra parte que reconhece, que sente, que sabe. E é essa parte que você vai ativar aqui. Porque a partir de agora, você não vai mais apenas ouvir palavras. Você vai começar a perceber sinais, ideias surgindo de forma inesperada, sensações diferentes ao longo do dia, pequenas mudanças que antes passariam despercebidas. Isso acontece quando algo dentro de você começa a se reorganizar. E esse processo já começou. Agora permaneça aqui, porque o que você vai entender a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, oportunidade e a sua própria realidade. Existe um princípio silencioso operando na sua vida, o tempo todo. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não entende. Tudo o que acontece no mundo externo começa primeiro no invisível. Nada surge do nada. Tudo é criado duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. E quando você compreende isso, você deixa de reagir à vida e começa a direcionar, porque a vida não responde ao que você quer ocasionalmente. Ela responde ao que você sustenta de forma constante. Um pensamento isolado não cria nada, mas um pensamento repetido começa a ganhar força. E quando esse pensamento se junta com emoção, ele se torna energia ativa. E quando essa energia é mantida, ela se transforma em crença. E é a crença que materializa. Observe a sequência. Pensamento inicia. Palavra direciona. Emoção energiza. Crença materializa. Essa é a estrutura invisível por trás de tudo o que você vive hoje. Se algo ainda não mudou lá fora, é porque ainda não foi sustentado o suficiente aqui dentro. E isso não é um problema. Isso é poder, porque significa que você pode começar agora, neste exato momento, sem depender de circunstâncias externas, sem precisar esperar. Feche os olhos por alguns segundos e imagine algo simples. Imagine que tudo já deu certo, que o dinheiro chegou, que as oportunidades apareceram, que você resolveu aquilo que te preocupava. Agora não pense, sinta como você se comporta, como você respira, como você olha para o futuro. Perceba a leveza, perceba a segurança, perceba a ausência de urgência. Isso que você acabou de acessar não é fantasia, é uma frequência. E toda frequência, quando sustentada, se transforma em realidade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida lutando contra o que vê. Mas quem entende esse princípio, muda o que sente e observa o mundo responder. Você não precisa forçar o resultado. Você precisa alinhar a origem.
Porque o invisível sempre vem antes do visível. Sempre. E a partir do momento em que você começa a escolher conscientemente seus pensamentos, suas palavras e principalmente suas emoções, você deixa de viver no automático e passa a participar da criação da sua própria realidade. E isso inclui o dinheiro. Porque o dinheiro que você deseja não está distante de você. Ele está apenas aguardando o alinhamento certo para se tornar visível. Existe uma história que te contaram sobre dinheiro, e talvez você nunca tenha parado para questionar. Disseram que é difícil, que exige sacrifício constante, que poucos conseguem, que é preciso lutar, competir, sofrer. E depois de ouvir isso tantas vezes, essa ideia deixou de ser apenas uma opinião e se tornou uma verdade dentro de você. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Isso não é uma lei universal. Isso é uma crença aprendida. E tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. Dinheiro não é sofrimento. Dinheiro não é escassez. Dinheiro não é algo que escolhe poucos. Dinheiro é fluxo. Assim como o ar circula, assim como a água se move, o dinheiro também foi feito para circular. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a forma como você foi condicionado a enxergá-lo. Quando você acredita que é difícil, você cria resistência. Quando você acredita que é raro, você fecha o fluxo. Quando você acredita que não é para você, você se bloqueia. E então, parece que o dinheiro realmente não vem. Mas não é o dinheiro que está distante. É o seu campo que está fechado. Agora observe essa mudança. Dinheiro é energia em movimento. Ele responde ao valor que você permite circular, à abertura que você sustenta, à naturalidade com que você recebe. Você não precisa implorar por dinheiro. Você precisa reconhecer que ele já existe em abundância. O que você chama de falta, muitas vezes é apenas uma desconexão momentânea do fluxo. E quando você volta a se alinhar, o fluxo retorna. Simples assim. Talvez isso vá contra tudo o que você aprendeu. Mas perceba, existem pessoas que vivem com facilidade. Existem pessoas que recebem de formas inesperadas. Existem pessoas que prosperam sem sofrimento constante. Elas não vivem em outro mundo. Elas vivem com outra consciência. E essa consciência começa quando você para de ver o dinheiro como algo pesado, distante, complicado, e começa a enxergar como algo natural, disponível, acessível, permitido. O dinheiro não precisa ser conquistado com dor. Ele pode ser recebido com abertura. E essa virada acontece quando você deixa de perguntar: como eu vou conseguir? E começa a afirmar: eu permito que chegue. Porque o que você busca não está sendo criado agora. Já existe, já está disponível. A única coisa que estava faltando era você reconhecer isso. E a partir desse momento, uma nova relação com o dinheiro começa a se formar dentro de você. Existe uma versão sua que já vive em abundância. Ela não está no futuro. Ela não está distante. Ela não é alguém que você precisa se tornar do zero. Ela já existe dentro de você. O que muda entre essa versão e quem você tem sido até agora não é sorte, não é destino, não é oportunidade externa. É identidade. Porque você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que acredita ser. Se no fundo você ainda se vê como alguém que luta, que corre atrás, que tenta, mas nunca chega, essa será a realidade que continua se repetindo. Mas no momento em que você começa a assumir uma nova identidade, tudo começa a se reorganizar. Suas decisões mudam, sua postura muda, sua energia muda, e a vida responde. A abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite ser. Existe uma parte sua que já sabe receber, que já se sente confortável com mais dinheiro, que já entende que viver com facilidade é possível. E agora, você vai ativar essa parte, não como um esforço, mas como um reconhecimento. Repita internamente, acompanhando cada palavra: eu sou um canal aberto para receber. Eu não bloqueio. Eu permito. Eu não resisto. Eu aceito. A abundância flui até mim com naturalidade.
Eu me sinto seguro em receber mais. Eu me sinto confortável com prosperidade. O dinheiro chega até mim de formas esperadas e inesperadas, e eu recebo. Perceba o que acontece dentro de você ao dizer isso. Talvez uma parte ainda questione. Talvez surja uma dúvida sutil. E está tudo bem. Isso não significa que não é verdade. Significa apenas que você está expandindo além do que estava acostumado a acreditar. E toda expansão, no início, parece diferente. Mas quanto mais você repete, quanto mais você sustenta, mais natural isso se torna. Até que chega um ponto em que você não está mais tentando acreditar. Você simplesmente sabe. E quando você sabe, a sua realidade acompanha. Porque identidade não é algo que você afirma uma vez. É algo que você incorpora. A partir de agora, comece a se observar. Como você pensa sobre dinheiro? Como você reage quando surge uma oportunidade? Como você se posiciona diante do receber? E sempre que perceber um padrão antigo, volte para essa nova identidade, aquela que já entende, aquela que já permite, aquela que já vive em abundância, porque não se trata de criar algo novo, se trata de lembrar quem você realmente é, quando não está limitado por crenças antigas, e essa lembrança já começou dentro de você. Existe algo que quase ninguém percebe. A mudança que você procura não acontece no passado. Também não acontece no futuro. Ela acontece agora. O momento presente não é apenas um instante qualquer. Ele é o único ponto onde tudo pode ser alterado. Porque é aqui que você pensa. É aqui que você sente. É aqui que você escolhe. E cada escolha interna reorganiza o que vem depois. Muitas pessoas vivem presas ao que já aconteceu, ou ansiosas pelo que ainda não chegou, mas ignoram o único lugar onde a transformação é real, agora. E existe algo ainda mais profundo. Há momentos em que tudo se alinha com mais força, momentos em que você está mais aberto, mais sensível, mais receptivo. E este é um desses momentos. Você não chegou até aqui por acaso. Você permaneceu até aqui por um motivo. Algo dentro de você está mais disponível agora, mais pronto, mais desperto, e quando isso acontece, o presente se torna um portal, um ponto de acesso, uma abertura. Talvez você consiga perceber isso de forma sutil, uma sensação diferente no corpo, uma leve paz que surge sem explicação, um silêncio interno mais profundo, ou até um pequeno arrepio, como se algo estivesse sendo reconhecido dentro de você. Esses são sinais, sinais de que você está em sintonia, sinais de que algo está sendo ajustado, sinais de que você não está apenas ouvindo, você está absorvendo. E quando você entra nesse estado, você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente. Escolher o que pensa, escolher o que sente, escolher no que acredita. E essa escolha, feita no presente, define o que se manifesta depois. Não é sobre fazer esforço, é sobre estar disponível. Não é sobre controlar tudo, é sobre permitir. Agora perceba, se neste exato momento você escolhe sentir confiança, mesmo que pequena, se você escolhe sustentar uma sensação de abertura, se você escolhe acreditar, ainda que por alguns segundos, você já está mudando a direção da sua realidade. Porque o presente responde imediatamente. E aquilo que você sustenta agora começa a se expandir. Por isso, não espere o futuro para se sentir pronto. Não espere as circunstâncias mudarem para acreditar. Use este momento. Use este espaço. Use essa consciência que está ativa agora. Porque este instante é mais poderoso do que parece. E enquanto você permanece aqui, algo continua sendo ajustado, organizado, alinhado, mesmo que você ainda não consiga ver. O portal já está aberto e você já entrou. Agora, por alguns instantes, volte sua atenção totalmente para dentro. Permita que o mundo ao seu redor fique em segundo plano e comece a imaginar. Imagine a sua vida, já transformada.
não como algo distante, mas como algo presente. Você acorda e existe uma sensação diferente. Não há pressa, não há preocupação constante, há espaço, há tranquilidade. Você sabe que está tudo bem. Agora veja sua realidade financeira. Observe sua conta, crescendo com naturalidade. Entradas acontecendo com frequência. O dinheiro chegando de formas esperadas e inesperadas, sem esforço excessivo, sem tensão, apenas fluxo. Perceba as oportunidades surgindo. Conversas que se abrem, caminhos que aparecem, situações que antes pareciam difíceis, agora se resolvem com facilidade. Veja você tomando decisões com confiança, sem medo de faltar, sem dúvida ao receber, sem culpa por prosperar. Agora vá além. Imagine você utilizando esse dinheiro, pagando o que precisa com leveza, investindo com segurança, ajudando pessoas importantes para você. Sinta a liberdade de escolher. Escolher onde ir, escolher o que fazer, escolher como viver. Perceba o ambiente ao seu redor. Talvez uma casa mais confortável, um espaço que transmite paz, um lugar onde você se sente bem, em todos os sentidos. Agora, traga a atenção para o seu corpo. Como você se sente vivendo essa realidade? Sinta a segurança, sinta a estabilidade, sinta a certeza de que existe continuidade. Nada está acabando, tudo está fluindo, existe leveza, existe gratidão, existe uma confiança silenciosa de que tudo continua se expandindo. Permaneça nessa sensação, não como alguém que deseja, mas como alguém que já vive. Porque nesse momento, você não está apenas imaginando, você está acessando uma frequência. E toda vez que você acessa essa frequência, você se aproxima ainda mais de torná-la visível. Agora, lentamente, comece a trazer essa sensação de volta com você, sem perder o que sentiu, sem desconectar, apenas mantendo essa energia ativa dentro de você. Porque isso que você acessou agora não precisa desaparecer, pode permanecer, pode crescer, pode se tornar o seu novo padrão. E a partir daqui, tudo começa a responder a isso. Inteligência divina, fonte infinita de todo suprimento. Eu reconheço a tua presença ativa em minha vida agora. Reconheço que toda a abundância já existe e que eu faço parte desse fluxo perfeito. Eu libero, neste momento, toda a crença de falta, toda a ideia de escassez, toda a limitação que um dia aceitei como verdade. Nada disso me define mais. Eu escolho, conscientemente, me alinhar com a prosperidade. Eu declaro que o suprimento é constante, que os caminhos estão abertos, que as oportunidades chegam até mim no tempo perfeito. Eu não persigo, eu permito. Eu não forço, eu recebo. O dinheiro flui até mim com facilidade, de fontes esperadas e inesperadas, de forma contínua e harmoniosa. Tudo o que é meu por direito encontra o seu caminho até mim. Eu aceito receber sem culpa. Eu aceito prosperar sem medo. Eu aceito viver com liberdade. A inteligência infinita organiza tudo ao meu favor, mesmo aquilo que eu ainda não consigo ver. Cada detalhe já está sendo ajustado. Eu confio, eu descanso nessa certeza. Eu sei que não estou separado da abundância. Eu sou parte dela. E por isso, eu declaro: a riqueza me reconhece, a prosperidade me encontra, o fluxo me alcança. Eu estou aberto, eu estou disponível, eu estou pronto. Eu recebo agora o fluxo ilimitado de prosperidade em minha vida. Com gratidão profunda, eu aceito. Com confiança plena, eu permito. Com certeza absoluta, eu reconheço. Já está feito. Assim é. Assim está feito. Se você chegou até aqui, algo já mudou. Mesmo que ainda não seja visível, mesmo que a sua realidade externa ainda pareça a mesma, internamente, não é mais igual. Porque você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você ouviu, você sentiu, você acessou um novo estado. E isso não volta atrás.
A partir de agora, algo começa a se reorganizar. Seus pensamentos tendem a mudar. Sua percepção começa a se expandir. Você passa a notar coisas que antes ignorava. Oportunidades que estavam ali, mas não eram vistas. Ideias que surgem de forma inesperada. Situações que começam a se encaixar. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você mudou por dentro. E quando você muda internamente, o externo acompanha. Talvez nas próximas horas, ou nos próximos dias, você comece a perceber sinais, pequenos no início. Uma sensação diferente ao pensar em dinheiro. Uma leve confiança que antes não existia. Uma oportunidade surgindo de onde você não esperava. Preste atenção, não ignore. Esses são os primeiros movimentos. E quanto mais você reconhece, mais isso se fortalece. Não volte para o padrão antigo automaticamente. Não volte para a dúvida como antes. Sempre que perceber isso, lembre, algo já foi ativado. Você já acessou uma nova frequência, e essa frequência continua disponível para você. Basta escolher permanecer, porque o processo já começou. E agora, é apenas uma questão de continuidade. Confie no que foi plantado. Confie no que foi sentido. Confie no que já está em movimento, mesmo que ainda invisível, porque a mudança já está acontecendo. Agora é o momento de selar isso. Não deixe essa energia se perder. Não deixe esse estado passar como apenas mais um vídeo. Transforme isso em decisão. Escreva agora nos comentários: eu recebo abundância agora. Escreva com intenção. Escreva como quem assume. Escreva como quem já entendeu que não volta mais para o mesmo lugar. Esse simples ato reforça tudo o que você ativou aqui. E quanto mais você declara, mais você sustenta. Se essa mensagem encontrou você, existe um motivo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque, de alguma forma, escolheu viver com mais consciência. E este espaço é para isso. Para quem decide crescer. Para quem decide se alinhar. Para quem decide permitir. Se isso fez sentido para você, permaneça. Se inscreva no canal e continue nesse caminho. Porque manter essa frequência ativa é o que sustenta os resultados. E antes de sair, continue. Assista o próximo vídeo. Permaneça nessa energia por mais alguns minutos. Porque quanto mais você se mantém nesse estado, mais natural ele se torna. E quanto mais natural se torna, mais a sua realidade começa a refletir isso. Agora siga. Porque o que você começou aqui hoje não termina aqui.